bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. Mas a nossa dica continua sendo para você cumprir todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Que bom que você está nesse papo com a gente hoje. A gente vai falar sobre dados bem curiosos. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo. Veja só, de acordo com o levantamento ainda de 2018, foram registradas mais de 1.498.000 cirurgias plásticas estéticas em nosso país, além de mais de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Mas quais são os cuidados essenciais, para garantir um procedimento saudável, tranquilo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, para ajudar você a identificar e, claro, esclarecer dúvidas aqui, junto ao profissional mais capacitado, sobre quais são os principais cuidados quando o assunto é procedimento estético. E para esse papo nós convidamos a fisioterapeuta com especialidade em estética clínica avançada, Daiane Pereira. Bem-vinda, Daiane. Olá, obrigada pelo convite. Ô, Daiane, para a gente começar aqui, quais são os procedimentos estéticos mais comuns, hein? Esse dado aí que a gente falou sobre o Brasil ser recordista, tem um tempo já que é assim, né? Mas quais são os mais comuns? Hoje em dia, o mais comum é cirurgias plásticas mesmo, né? Abdominoplastia, prótese de mama. Geralmente, as pacientes elas já fazem tudo junto, né? Abdômen com lipoaspiração e a prótese de mama ou a mastopexia. Então, assim, sempre, nunca é um procedimento isolado. Geralmente é sempre mais de um procedimento em uma cirurgia. Você falou aí mastopexia, o que é? A mastopexia é quando há a reparação da mama, né? Não é só a colocação da prótese. É quando a paciente tem uma mama maior, né? Uma mama flácida e que precisa ser reconstruída e às vezes o médico coloca a prótese e às vezes não. Vai depender do que a paciente quer, né? Então, o médico que vai definir isso com a paciente. Bom, basicamente você falou aí dos procedimentos cirúrgicos, né? Mas tem, assim, um sem número de procedimentos não cirúrgicos, né? Hoje em dia a gente também tem muito procedimento de harmonização facial, né, que é procedimento estético, que hoje em dia a maioria dos pacientes fazem botox, harmonização facial, preenchimento labial. Então, acho que depois das cirurgias plásticas são esses procedimentos, né, além dos mais comuns que a gente tem há anos e que os pacientes não deixaram de fazer, né, que é massagem, drenagem linfática, massagem modeladora, limpeza de pele. São as coisas que são mais simples, mas que os pacientes ainda hoje fazem muito. Então, tudo isso entra em procedimentos estéticos. Quando você vai fazer ali aquela limpeza de pele, a mais comum, não estou falando nem de peeling, nem nada, mas a mais comum já é tratada como um procedimento estético? Com certeza. A limpeza de pele é um procedimento, é o que a gente tem de mais básico, mas que tem que ter um cuidado bem grande, né? Porque é um procedimento que é invasivo também, que a gente mexe com sangue, né? Então tem que ter todo o cuidado e é um procedimento estético que é recorde, né? Assim, das pacientes procurarem. Você falou em harmonização facial. O que entra na harmonização facial? Às vezes a gente percebe assim que
tem muitos rostos parecidos. Eu tenho a sensação, às vezes, que as pessoas estão ficando todas com o mesmo rosto. Com o mesmo rosto, né? A harmonização parte do quê, hein? Assim, você olha para alguém e diz, opa, eu queria muito parecer com aquela pessoa. Porque assim, as pacientes, elas nunca estão satisfeitas, nem com o corpo, nem com o rosto. Então, elas sempre estão procurando melhorar o lábio, melhorar o nariz, melhorar o contorno da mandíbula. Então, a harmonização facial, ela vai tentar, como o nome já diz, né, harmonizar aquele rosto, né? Se a pessoa tem um nariz mais protuso, nós fisioterapeutas, a gente não faz esse tipo de procedimento. Quem faz mais é médico, biomédico, dentista. Mas assim, a gente pega muito caso de pós-harmonização, né? Para drenagem linfática. Então a gente entra aí nesse pós, né? Não entra para fazer o procedimento mesmo. Então a gente já está vendo aqui que mesmo os procedimentos considerados simples, pelo menos no meu entendimento são simples, você que vai dizer se são ou não, tudo isso requer o acompanhamento de vários profissionais, não é? Não é algo que se esgota ali num único profissional. Com certeza. Tem muito procedimento que não somos nós que fazemos, fisioterapeutas, mas que o dentista já indica a gente para, tipo, uma bichectomia, né? Que é uma cirurgia que tira aqui o excesso de gordura na bochecha. Ele já indica pra gente fazer o pós-operatório, para desinchar, né? Para tirar a dor. Nós, como fisioterapeutas, a gente tem essa função de tirar a dor, de melhorar aquele edema, devolver a funcionalidade. Então, é uma equipe multidisciplinar, né? Tanto os médicos como os dentistas, eles sempre indicam os fisioterapeutas pro pós. Obviamente que não é só a atuação de vocês, não se restringe eu estou falando aqui muito do rosto, né? Mas aí tem todo o corpo. A gente falou de harmonização facial, mas tem todo o restante, né, do corpo. O que mais? Conta pra gente aí. Até onde vai a atuação de vocês, fisioterapeutas com especialização em estética? Assim, a estética, ela pega realmente todo o corpo. A gente começou a falar de rosto, mas se você for procurar os procedimentos que tem para fazer, né? Tem alguns procedimentos que a gente mesmo faz, tipo flacidez no pescoço, excesso de pele, a gente trata... Para tudo, flacidez no pescoço resolve isso, porque eu sempre ouvi dizer que é assim, você resolve tudo, menos o pescoço. Não, a gente já tem aparelhos que trabalham muito bem, assim, tem uma função muito boa de melhorar esse aspecto dessa pele, né? Tem gente que já parte para cirurgia, né? Mas a gente está aqui para oferecer o tratamento conservador. Tem paciente que já tem muito medo de fazer cirurgia, então procura a gente primeiro para ver se consegue resolver só com os nossos procedimentos, né? Então, tem procedimento para flacidez, tem procedimento para edema, né? Que é a drenagem linfática. Tem procedimento para modelar aquela gordurinha localizada, que são procedimentos mais simples, conservadores e que a gente que faz, né? O fisioterapeuta, esteticista, e é no corpo todo, né? É da cabeça aos pés. Eu gostei disso. Primeiro que você acabou de me descortinar aqui, me fez aprender algo novíssimo, que existem procedimentos conservadores, como você diz, né, para tratar da flacidez no pescoço. Então, ok, a gente começou aqui com a harmonização facial, passamos no pescoço. O que mais que você tem para dizer para a gente, Daiane? Pois no restante do corpo, a gente consegue... eu atuo muito em pós-cirúrgico, né? Pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, eu pego muito paciente que já vem operado para tratar dor, edema, tratar fibrose. O que é fibrose? A fibrose é quando você está cicatrizando, né? Tipo assim, você fez a lipoaspiração. A cânula passa ali no seu corpo e aquela região que foi lipada, ela tem que cicatrizar. Então, o corpo ele vai produzir muito colágeno para tentar cicatrizar tudo que foi mexido ali, né?
Então, algumas áreas podem apresentar fibrose, que a fibrose é o quê? É o colágeno, ele desestruturado, né? É um colágeno que ele foi produzido em excesso e não foi cicatrizado de forma ordenada, ele ficou desordenado. Então, a gente entra para melhorar o aspecto dessa fibrose. Isso tudo vocês se utilizam, obviamente, de ferramentas, né? Mas tem as mãos, não é? Principalmente as mãos. Como é, então? Em que consiste aí o trabalho? Nós conseguimos oferecer nosso trabalho principalmente com nossas mãos, né? Fisioterapeutas. Assim, o trabalho manual é muito mais importante do que qualquer aparelho. Tem paciente que chega pra gente perguntando: você trabalha com ultrassom, trabalha com esse aparelho, eu queria esse aparelho. Mas às vezes a paciente nem tá precisando daquele aparelho, entendeu? E às vezes só um alongamento, às vezes uma liberação manual, já resolve o problema da paciente. Então, vai tudo de uma avaliação, né? Às vezes o paciente vem com uma coisa na cabeça e a gente mostra como realmente tem que ser. Os aparelhos, eles ajudam muito, sim, quando é necessário, mas às vezes, se você usar um aparelho numa fase que não está adequada, você pode piorar o quadro do paciente. Então, você tem que saber avaliar mesmo. O que é mais importante para uma recuperação mais rápida de um procedimento estético, de um procedimento, inclusive o cirúrgico, né? Que você atende aí o pós-cirúrgico. Eu fico imaginando o seguinte: a gente já falou muito aqui no Papo Saúde sobre a qualidade de vida envolvendo a alimentação, a qualidade do sono, né? Então, isso também, nesse momento, para você, influencia? O procedimento, eu sempre digo para as minhas pacientes que o procedimento estético, ele dá um empurrãozinho, né? Eu acho que tudo tem que ser em conjunto. Não adianta a pessoa fazer um procedimento estético e se alimentar ruim, não dormir direito, não fazer atividade física. Tudo funciona em conjunto, né? O procedimento estético, ele vai lhe ajudar a alcançar aquele resultado. Com certeza, ajuda demais, mas não é só ele. É por isso que é muito importante uma equipe multidisciplinar, né? O nutricionista, o físio, o médico, para ser um conjunto de ações que vai oferecer aquilo que a paciente está procurando, né? Você disse ainda há pouco, assim, a paciente nunca está satisfeita, né? E agora você está falando do que ela está procurando. Você costuma ver um tipo de reação mais favorável, mais satisfeita? Você consegue identificar isso, assim, unindo também a questão do bem-estar da pessoa com o tipo de procura que ela faz e com a satisfação depois do que foi feito, do procedimento? Elas geralmente ficam bem satisfeitas, principalmente as que seguem essas regrinhas de ter tudo em conjunto, né? Se alimentar bem, fazer exercício, dormir bem. Então, com poucas sessões, essas pacientes que obedecem esses requisitos, elas têm um bom resultado e ficam satisfeitas. E são pacientes que a gente leva pro resto da vida, porque ficam viciadas, né? Em procedimento estético. Como assim, Daiane? Elas sempre procuram estar melhorando algo, né? Então, são pacientes que a gente passa o resto da vida com elas. Você diz que leva as pacientes para o resto da vida e que elas viciam. Mas assim, você chega a conversar com elas, esse teu trabalho de acompanhamento pós-cirúrgico consiste nisso também, de fazer esse acompanhamento até, obviamente que muitas têm acompanhamentos de terapeutas, enfim, sobre esse viciar em procedimentos estéticos? Sim, a gente... porque assim, a gente às vezes até dá alta, sabe, do paciente. Olha, você já está de alta, mas o paciente... Porque assim, por exemplo, num procedimento de lipoaspiração com abdominoplastia, né? O paciente fez ali a cirurgia e a gente começa a fazer os procedimentos de pós. Nisso inclui a drenagem linfática, né? Que é uma massagem relaxante. Então, as pacientes, elas acabam se viciando pelo fato de ser bom depois, sabe? No começo é um pouquinho dolorido, porque acabou de sair de cirurgia. Mas depois não, é uma forma da pessoa relaxar.
é uma massagem, a pessoa às vezes está chegando no final da semana cansado, inchado do trabalho, então recorre a gente. Então é por isso que elas se viciam, porque é uma coisa boa, né? De se fazer sempre. Ah, entendi. Então não é exatamente no procedimento, mas é no pós-procedimento. No pós-procedimento. Entendi. Você está falando muito a paciente. E os homens, eles têm, você percebe assim, mais presença deles realizando esses procedimentos estéticos? Olha, hoje em dia, assim que eu comecei a trabalhar, eram mais mulheres mesmo. Mas, por exemplo, esse ano eu vi muitos homens indo procurar procedimento, né? Agora, sim, ainda tem um certo preconceito, né? De homens que às vezes vão fazer até uma limpeza de pele. Então, ainda rola esse preconceito, sabe? Então, mas aí hoje em dia os pacientes homens também, eles têm procurado muito a gente, principalmente os profissionais que são homens, que eles se sentem mais à vontade de fazer um procedimento. Não são todos que se sentem à vontade de fazer com mulheres, entendeu? Aí tem também uma pontinha de preconceito aí, será? Tem preconceito tanto do lado deles como do lado do profissional também, né? Você costuma atender mais pessoas em que faixa etária? Eu já peguei todas as faixas, assim, eu pego sempre, acho que de 20 a 55 anos, mais ou menos, é a faixa etária que eu mais pego, sabe? Incluindo homens e mulheres também. Entendi. Você viu, assim, já resultados em que a paciente, o paciente descumpriu ali as recomendações e por algum motivo a recuperação não aconteceu a contento, Daiane? Na verdade, o que eu quero saber é isso. A gente falou ainda há pouco sobre a questão da alimentação, a questão do sono, a questão da atividade física, mas o que mais, assim, pode significar um risco nesse momento aí do pós-procedimento estético? Por exemplo, paciente que não obedece à recomendação do seu profissional de dizer, por favor, não pegue sol após a limpeza de pele. E aí a pessoa vai lá e vai pra praia. Não acredito. Aí depois vem todo chateado porque a pele manchou. Às vezes fez um peeling que não pode pegar sol de jeito nenhum e foi pro sol. Então, assim, vai muito também da obediência do paciente, né? Paciente de procedimento cirúrgico, geralmente os médicos pedem para deixar algumas medicações por 30 dias, deixar de fumar por pelo menos 60 dias, porque a nicotina ela prejudica muito a cicatrização. E assim, eu já peguei paciente de estar fumando escondido e não tá cicatrizando de jeito nenhum, e às vezes eles querem culpar o profissional e não a culpa é deles, entendeu? Porque não estão obedecendo às recomendações. Então é muito importante também, um conjunto, como eu disse, né? É um conjunto, é o paciente, é o profissional, são os outros profissionais, tudo em conjunto é que funciona melhor, né? Você falou aí do peeling, né? Você está falando de peeling aqueles a laser, é isso? Qualquer tipo, o peeling químico, né? O peeling físico. O que é o peeling químico? É quando você usa alguns produtos, né? Não são aqueles que tem os cabeçotes, né? É quando você tem algum produto que você passa no rosto do paciente. Para restaurar a pele que tem ruguinha, aí usa para tirar mancha. Porque são vários tipos de peeling, né? Tem peeling que melhora para clarear, tem peeling para ruga, né? Para mancha. Então de cada um tem sua função. E obviamente que quem vai fazer a indicação disso é o profissional, o dermato ou... o dermatologista, o fisioterapeuta pode estar indicando. Perfeito. Tem algo que eu tenho visto muito que são os preenchimentos, né? Ainda dentro daquilo que eu falei dos rostos muito parecidos, eu vejo muito, né? Especialmente as mulheres que fazem o lábio, de repente a pessoa tinha um lábio fininho e ela parece com aqueles lábios carnudos.
Não é mágica isso, é procedimento estético, né? É procedimento. E aqueles preenchimentos, assim, eu não trabalho com isso, que eu nem posso, né? Mas, assim, são alguns produtos que os profissionais colocam, né? E que são temporários, né? Assim, com algum tempo vai saindo. É por isso que as pacientes, elas têm que refazer. Não é uma coisa que fica pra sempre. Até é bom, né? Porque às vezes a pessoa faz e não gostou. E depois vai saindo. Tem uma reclamação que é muito forte, especialmente entre as mulheres, embora os homens também tenham, que é a questão das veias, né? E aquilo ali varizes, também, né? As varizes, aquelas veias fininhas, né? Coloridinhas, enfim, parece umas arvorezinhas assim, né? Especialmente nas coxas, enfim. Isso também requer um atendimento de um profissional como você no pós, não é isso? Isso. Assim, já tem procedimentos que a gente consegue diminuir aquelas varizes, né? Mas a gente sempre recomenda que vá no angiologista antes, porque o angiologista que vai saber se tem alguma veia maior que está causando aquelas varizes, se tem indicação de cirurgia, de tirar aquela veia, né, que está causando. Porque o que a gente faz é tirar o mais superficial, a gente não consegue tirar o mais profundo, é só com o médico, né? E então é isso. Então a gente sempre está em conjunto com o médico para ele estar avaliando essa questão também, né? Olha, você viu que a gente começou ali no rosto, a gente já está nas pernas. Mas eu queria só voltar um pouquinho para essa região do abdômen, né? Das drenagens linfáticas. É nessa região mesmo onde mais as pessoas fazem? Ou é impressão minha? Hoje em dia a gente tem, principalmente mês de férias, os pacientes fazem muito procedimento de abdominoplastia, porque assim, a abdominoplastia ela é indicada em caso de flacidez. E hoje em dia é muito fácil uma mulher ter uma barriguinha mais flácida, porque a maioria das mulheres elas engravidam. Então, tem aquele afastamento dos músculos, né? Pessoas que já foram obesas também, que emagrecem, fica com aquela flacidez que não é fácil de tirar só com procedimento estético, não é fácil. Se for uma flacidez que dê para tratar com aparelho, aí é mais fácil, né? A gente consegue. Mas tem casos que realmente só com cirurgia plástica. E é muito comum em Fortaleza, então tem muita cirurgia, acho que todo dia tem cirurgia de abdominoplastia, né? A drenagem, de fato, ela reduz medidas? A drenagem linfática, ela reduz o edema, certo? Ela acaba reduzindo, sim, medidas, mas não é... Porque muita gente confunde, acha que a pessoa consegue emagrecer com drenagem linfática, né? E não é, você vai desinchar. Você realmente consegue, às vezes, perder 1 quilo de líquido, porque você estava com muita retenção de líquido e a drenagem vai lhe ajudar a manter, né? Vai acelerar seu sistema linfático. Então, assim, a drenagem, ela vai reduzir suas medidas, sim, mas não porque você perdeu gordura, e sim porque você perdeu líquido. Às vezes eu vejo a pessoa dizendo assim, as recomendações, né? Você está acompanhado de nutricionista, você está acompanhado de profissional físico, né, educador físico e tal. Você faz a drenagem. Meu bem, se não der certo... porque não tem como. Alguma coisa tá saindo errado, né? Daiane. A gente já falou aqui de vários profissionais, né? Eu queria saber, assim, como é que você entende, assim, o que é uma escolha correta, uma escolha com segurança de profissionais para a realização de procedimentos estéticos? Os pacientes, eles têm que se preocupar em pesquisar, né, realmente com quem eles vão fazer qualquer procedimento, até uma limpeza de pele, que é uma coisa mais simples. Eles têm que pesquisar se o profissional realmente tem especialização, né? Procurar resultados e tudo. Porque, assim, a gente tem inúmeros profissionais, né? A gente tem profissionais bons, tem profissionais ruins. E procedimento estético é muito... Você tá mexendo ali com a beleza da pessoa, né? Com a autoestima da pessoa. Aí, às vezes, a pessoa vai
procurar um profissional pelo preço, né? E depois acaba arrependido, porque vai fazer uma coisa que tá muito barata, pegou uma promoção, um pacote de 30 sessões baratinho, e no final das contas não dá resultado ou prejudica alguma coisa no paciente, né? Então é muito importante ver isso, né? Ver mesmo a questão do custo-benefício, né? Às vezes você faz 10 sessões com um profissional que é mais caro, mas que vai valer mais a pena do que fazer 30 sessões com um profissional que não é qualificado, entendeu? Entendi. O barato pode sair caro, né? É um ditado popular, assim, que se aplica muitíssimo em relação a tudo que diz respeito à sua saúde, né? Física, mental, afinal de contas, né? Você falou aí da autoestima, e a gente tem também batido muito nessa tecla aqui, do conhecer-se, né, do buscar assim, o entendimento do que é esse bem-estar a partir de olhar para si, olhar para dentro. E eu vou voltar para a limpeza de pele, mesmo a limpeza de pele, que pode ser um procedimento mais simples, requer você entender se você de fato está precisando daquilo, né, Daiane? Pode ser que você esteja precisando de outra coisa, né? Com certeza. Às vezes os pacientes vêm muito perguntando, já vem atrás do procedimento sem saber se realmente precisa daquilo. Tudo parte de uma avaliação, né? Acho que tudo parte de uma avaliação física mesmo, saber se o paciente realmente precisa daquilo, porque às vezes você vê um profissional oferecendo um procedimento que às vezes o paciente nem está precisando daquilo. Então é realmente o paciente ter essa consciência de procurar um profissional qualificado para não ter decepções no futuro, né? Muito bem. Para a gente encerrar, assim, você já passou várias sugestões, né, orientações, dicas mesmo aí, né, de como não dar errado. Mas eu queria, assim, a sua mensagem final como profissional dessa área que lida com inúmeros pacientes de diversas idades, como você disse, e pega essas pessoas no momento ali que elas estão até vulneráveis, né, no pós-cirúrgico, e vai ajudá-las a atravessar essa fase. Queria que você deixasse aqui o seu recado para essas pessoas que estão pensando justamente nos procedimentos estéticos e que querem, que almejam. Durante a pandemia, muita gente correu para as clínicas, né? Eu lembro de ter visto matérias sobre isso, que se abrir as clínicas estéticas, já estava todo mundo lá botando o seu bom botox, fazendo os seus procedimentos, tentando melhorar a pele, suavizar ali as linhas de expressão. Então, qual é o seu recado para quem quer fazer isso agora? Durante a pandemia, realmente as pessoas, elas sentiram muita falta, né? Tanto de academias, né? Sentiram falta de procedimentos estéticos, porque não podia sair de casa, não podia ir em clínica. Então, quando reabriu o centro cirúrgico para fazer cirurgia, estava todo mundo desesperado para conseguir fazer aquela cirurgia que já estava marcada e teve que ser desmarcada. Todo mundo com pressa, porque acabou engordando demais na quarentena. E assim, o recado que eu deixo, primeiramente para os pacientes, né, de procurarem sempre se informar, estudar, antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico ou estético, né? E também eu quero deixar o recado para os profissionais, né? Os profissionais também, hoje em dia, assim, tem alguns profissionais que não se preocupam em querer se qualificar, ficam só naquele curso que fez há 5 anos atrás. E assim, eu acho que a gente sempre tem que estar estudando, se atualizando, porque tudo muda toda hora. Então, tanto o profissional como o paciente, eles têm que estar sempre atualizados no que realmente está fazendo bem hoje em dia, né? E ter esse cuidado. Pois muito bem. Queremos agradecer muitíssimo pelo papo aqui com a gente. Você ajudou a gente a até desmistificar aí alguns procedimentos. Daiane Pereira, muito obrigada por esse papo aqui com a gente. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Só antes
Só antes da gente terminar, Daiane, você já fez procedimentos estéticos? Só uma curiosidade. Assim. Eu faço sim, assim, nunca fiz cirurgia plástica, mas faço limpeza de pele, faço drenagem, adoro fazer drenagem linfática. E, assim, o que precisa eu tô lá dentro, né? Gosto muito. Muito bem, muito obrigada, então, Daiane. Até uma próxima. Tá, obrigada, foi um prazer. Pois muito bem, nós conversamos com a fisioterapeuta especializada em estética clínica avançada, Daiane Pereira, e assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Obrigada e até a próxima.